Olá, minha gente, bem-vindos, bem-vindas. Vamos conversar sobre o Aleph de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, nosso querido autor, bibliotecário, que mais? Nossa, criador de todo um universo da fantasia, do extraordinariamente fantástico em nossa literatura. Vou começar sobre. Esse aqui é um livro traduzido pelo Flávio José Cardoso, chama o Aleph, né? E tem um texto de introdução sobre o Aleph. O que a eternidade é para o tempo, o Aleph é para o espaço. Na eternidade, todo tempo, passado, presente e futuro, coexistem simultaneamente. No Aleph, a soma total do universo espacial encontra-se em uma diminuta esfera resplandecente de pouco mais de 3 centímetros. Ao escrever a narrativa, recordei a afirmação de Wells de que, em um conto fantástico, para que a narrativa seja aceita pelo leitor, só se deve permitir um elemento fantástico por vez. Por exemplo, embora Wells tenha escrito um livro sobre a invasão da Terra pelos marcianos, ele fala de Orson Welles, né, minha gente? E outro livro sobre um único homem invisível na Inglaterra, era sensato bastante para jamais escrever um romance sobre a invasão de nosso planeta por um exército de homens invisíveis. Pensando no Aleph como algo maravilhoso, situei-o no ambiente mais cinza que pude imaginar. Um pequeno porão em uma casa indefinida de um bairro qualquer de Buenos Aires. No mundo das 1001 noites, objetos tais como lâmpadas e anéis mágicos estão abandonados e não interessam a ninguém em nosso cético mundo. Deve-se classificar qualquer elemento perturbador ou fora do lugar. Portanto, no final de O Aleph, a casa e a resplandecente esfera hão de ser destruídas. Uma vez, em Madrid, um jornalista perguntou-me se era verdade que em Buenos Aires tinha um Aleph. Quase caí na tentação de dizer-lhe que sim, mas um amigo interveio, indicando que se existisse tal objeto, não só seria a coisa mais famosa do mundo, como também mudaria toda a nossa ideia do tempo, da astronomia, da matemática e do espaço. Ah, disse o jornalista, então tudo é invenção sua? Pensei que era verdade, porque o senhor tinha dado o nome da rua. Não me atrevi a dizer-lhe que nomear ruas não é coisa de outro mundo. Meu maior problema ao escrever a narrativa consistiu no que Walt Whitman havia logrado com tantíssimo êxito: construir um catálogo limitado de um sem fim de coisas. A tarefa, como é evidente, acaba sendo impossível. Por quê? Essa enumeração caótica só pode ser simulada e cada elemento aparentemente casual tem de estar vinculado a seu contíguo por uma secreta associação ou por contraste. O Aleph tem sido elogiado por alguns leitores em razão da variedade de seus componentes: o fantástico, o satírico, o autobiográfico e o patético. Pergunto-me, no entanto, se nosso moderno culto à complexidade não estará equivocado. Pergunto-me se uma narrativa deve ser tão ambiciosa. Alguns críticos, indo ainda mais longe, descobriram Beatriz Portinari em Beatriz Viterbo, Dante em Daneri e a descida aos infernos na descida ao porão. Estou, é claro, sumamente agradecido por esses inesperados regalos. Beatriz Viterbo existiu de verdade e eu estava profunda e desesperadamente apaixonado por ela. Escrevi a narrativa depois de sua morte. Carlos Argentino Daneri é um amigo meu ainda vivo que até o dia de hoje jamais suspeitou estar na narrativa. Os versos são uma paródia de sua poesia. Por sua vez, a fala de Daneri não é um exagero, mas sim uma transcrição fiel. A Academia Argentina de Letras é o habitat de tais espécies. Comentário de Jorge Luis Borges para a tradução inglesa do livro Aleph, de 1970, de Teresa Cristófani Barreto. Então, a gente tem essa página belíssima aqui para iniciar a leitura do Aleph.
E vocês ficam com a imagem do Borges enquanto eu leio. Essa aqui é a cópia que eu mostrei, a cópia da página da edição do facsímile do manuscrito de El Aleph, de propriedade da Biblioteca Nacional de Madrid, publicado em 1990 pela Universidade de Alcalá de Henares. A reprodução dessa página foi autorizada por Maria Kodama. Novamente, uma visão da página. E de volta à leitura. Opa. Ok. A gente continua. Alif, Alfa. A primeira letra do alfabeto sagrado, princípio de ordem, magia de infinitas combinações que eternizam em um cosmos a alma e a inteligência do homem. O homem transmutado pelo ideograma cabalístico na letra Aleph, que, abre aspas, assinala o ciclo e a Terra para indicar que o mundo inferior é o espelho e é o mapa do superior. Alfa, Alif, Aleph, o Aleph, pequena esfera furta-cor, criação de Borges, na qual nos diz, abre aspas novamente, vi a engrenagem do amor e a modificação da morte. Vi o Aleph de todos os pontos, vi no Aleph a terra e na terra outra vez o Aleph, e no Aleph a terra. Vi meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto e senti vertigem e chorei, porque meus olhos haviam visto esse objeto secreto e conjetural, cujo nome os homens usurpam, mas que nenhum homem tem olhado, o inconcebível universo. Esse inconcebível universo está hoje diante de nós, concentrado nessas páginas, como prova da engrenagem do amor e da modificação da morte. Digo isto porque o Aleph surgiu por amor, quando Borges, talvez para atenuar sua ansiedade enquanto esperava por Stella Canto, dedicou-se a observar em um caleidoscópio o infinito e rítmico, fazer-se e desfazer-se de formas geométricas. De estrelas em fuga, de iridescentes cores, e concebeu então a história com que a presentearia, uma vez terminada, junto com o caleidoscópio. Depois de anos, quis o destino que o Ministério da Cultura espanhol adquirisse para a biblioteca este manuscrito que hoje, por um ato de generosidade, de amor, de amizade, converte-se na carta de apresentação da Fundação Internacional Jorge Luis Borges, o Jorge Luis Borges. Perante o Aleph, onde cabem todas as mágicas possibilidades de uma realidade espetacular de outra instância superior, não podemos estranhar que essa apresentação tenha lugar precisamente no Salão Nobre da Universidade de Alcalá, de Henares, onde Borges recebeu ao lado de Gerardo Diego o prêmio Cervantes. É impossível descrever a emoção que me embarga ante este sonho, que começa a ser realidade graças à ajuda e à boa vontade e ao amor de tantos amigos. Esse amor que prodigalizaram a Borges em vida e do qual me fazem herdeira, esse amor que, pela admiração por sua obra, permitirá a modificação da morte em um centro de energia no qual Borges, como Homero, como Dante, como Cervantes, continuará sonhando-nos em um infinito jogo de reflexos. Aos que hoje iniciam comigo essa maravilhosa vereda de paz, de harmonia e de razão, sonho que Borges desejou fosse profético para o mundo em Os Conjurados, carta magna da Fundação Internacional de Jorge Luis Borges, só me resta dizer-lhes obrigada. Maria Kodama. Texto lido pela Maria Kodama em 11 de dezembro de 1989, no Salão Nobre da Universidade de Alcalá, de Henares, no ato de apresentação da Fundação Internacional Jorge Luis Borges e editado como introdução à edição facsimilar do manuscrito Aleph, publicada em 1990 pela Universidade de Alcalá, de Henares. A tradução foi feita por Teresa Cristófani Barrico. Então vamos às palavras de Jorge Luis Borges. O imortal. Solomon said, there is no new thing upon the earth. Não há nada novo sobre a terra. So that as Plato had an imagination. Assim também teve Platão uma imaginação. Todo conhecimento não passa de lembrança, né? That all knowledge has but remembers. Que todo conhecimento tem, senão,
lembrança. So, Solomon given his sentence, e Solomon deu a sua sentença. That all novelty is but oblivion. Que toda a criação é nada senão a obliação, o obviar, né? O imaginar, o prever também, né? Francis Bacon nos ensaios de 58, ou da página 58. Em Londres, vamos lá agora as palavras do próprio Hohenlohe Borges. Em Londres, em princípios do mês de junho de 1929, o antiquário Joseph Cartafilos de Esmirna ofereceu à princesa de Lucinde os 6 volumes em quarto menor da Ilíada de Pope. Aqui tem até a data dessa publicação, 1715 e 1720. A princesa adquiriu-os ao recebê-los, trocou algumas palavras com ele. Era Disno, um homem muito magro e terroso, de olhos apagados e barba cinzenta, de traços singularmente vagos. Empregava com fluidez a ignorância as diversas línguas. Em poucos minutos passou do francês ao inglês e do inglês a uma conjunção enigmática de espanhol de Salônica e de português de Macau. Em outubro, a princesa ouviu de um passageiro dos Zeus de Cartafilos havia morrido no mar e ao regressar a Esmirna e que o havia enterrado na ilha de Ios. No último tomo da Ilíada, encontrou esse manuscrito. O original está escrito em inglês e é abundante em latinismos. A versão que oferecemos é literal. Que eu me lembre, meus trabalhos começaram em um jardim de Tebas, Hecatônfilos, quando Diocleciano era imperador. Militei sem glória nas recentes guerras egípcias, sendo tribuno de uma legião que esteve aquartelada em Berenice, diante do Mar Vermelho. A febre e a magia consumiram muitos homens que cobiçavam com magnanimidade o aço. Os mauritanos foram vencidos. A terra, antes ocupada pelas cidades rebeldes, foi dedicada eternamente aos deuses plutônicos. Alexandria debelada implorou em vão a misericórdia de César. Antes de um ano, as legiões alcançaram o triunfo, mas eu mal consegui divisar a face de Marte. Essa privação me doeu, e foi talvez a causa de eu ter me lançado por temerosos e extensos desertos a descobrir a secreta cidade dos imortais. Meus trabalhos, como disse, começaram em um jardim de Tebas. Toda essa noite não dormi, pois algo estava combatendo em meu coração. Levantei-me pouco antes do amanhecer, meus escravos dormiam, a lua tinha a mesma cor da infinita areia. Um cavaleiro vencido e ensanguentado vinha do oriente. A uns passos de mim caiu do cavalo. Com tênue voz insaciável, perguntou-me em latim o nome do rio que banhava os muros da cidade. Respondi-lhe que era o Egito, que as chuvas alimentam. Outro é o rio que persigo, replicou com tristeza. O rio secreto que purifica da morte os homens. Escuro sangue brotava de seu peito. Disse-me que sua pátria era uma montanha que está do outro lado do Ganges. E nessa montanha se falava que se alguém caminhasse até o ocidente, onde o mundo se acaba, chegaria ao rio cujas águas dão a imortalidade. Acrescentou que na margem ulterior se ergue a cidade dos imortais, rica em baluartes e anfiteatros e templos. Antes do amanhecer morreu, mas determinei descobrir a cidade e seu rio. Interrogados pelo verdugo, alguns prisioneiros mauritanos confirmaram a informação do viajante. Alguém lembrou a planície de Elísia, no fim da terra, onde a vida dos homens é perdurável. Outro, os cumes, onde nasce Pactolo, cujos moradores vivem um século. Em Roma, conversei com filósofos que sentiram que prolongar a vida do homem era prolongar sua agonia e multiplicar o número de suas mortes. Ignoro se acreditei alguma vez na cidade dos imortais. Penso que, então, me bastou o trabalho de procurá-la.
Flávio, procônsul de Getúlia, entregou-me 200 soldados para a tarefa. Também recrutei mercenários que se disseram conhecedores dos caminhos e foram os primeiros a desertar, desculpe. Os fatos posteriores deformaram até o inextricável a lembrança de nossas primeiras jornadas. Partimos de Arsinoe e entramos no abrasado deserto. Atravessamos o país dos trogloditas, que devoram serpentes e carecem do comércio da palavra. O dos garamantes da Líbia, que têm as mulheres em comum e se nutrem de leões. O da tribo dos algilas, que só veneram o tártaro. Fatigamos outros desertos, onde é negra a areia, onde o viajante deve roubar as horas da noite, pois o fervor do dia é intolerável. De longe, divisei a montanha que deu nome ao oceano em suas ladeiras. Cresce o eufórvio, que anula os venenos no cume. Vivem os sátiros, nação de homens cruéis e rústicos, inclinados à luxúria. Que essas regiões bárbaras, onde a terra é mãe de monstros, pudessem abrigar em seu seio uma cidade famosa. A todos nos pareceu inconcebível. Prosseguimos na marcha, pois teria sido uma desonra retroceder, e alguns temerários dormiram com o rosto exposto à lua. A febre os queimou. Na água corrompida das cisternas, outros beberam a loucura e a morte. Então começaram as deserções. Muito pouco depois, os motins. Para reprimi-los, não vacilei no exercício da severidade. Procedi corretamente, mas um centurião me advertiu que os sediciosos, ávidos por vingar a crucificação de um deles, tramavam minha morte. Fugi do acampamento com os poucos soldados que me eram fiéis. No deserto, perdi-os entre os redemoinhos de areia e a vasta noite. Uma flecha cretense me lacerou. Por vários dias errei sem encontrar água, ou por um só enorme dia multiplicado pelo sol, pela sede e pelo temor da sede. Deixei o caminho ao arbítrio de meu cavalo. Na aurora, a distância encrespou-se de pirâmides e de torres. Insuportavelmente sonhei com um exíguo e nítido labirinto. No centro havia um cântaro. Minhas mãos quase o tocavam. Meus olhos o viam, mas não intrincadas e confusas eram as curvas que eu sabia que ia morrer antes de alcançá-lo. Então, para vocês, Jorge Luis Borges, o Aleph, e especialmente para o nosso querido estudante chamado Aleph, e aqui vai para a próxima leitura, a gente vai ler, além do último conto, né, chamado Aleph. Deixa eu ver se eu acho a página. Aqui está o Aleph e também o epílogo. Então, vocês conferem no próximo vídeo. Até a próxima leitura, minha gente. Bem-vindos e bem-vindas sempre ao canal.